Olá, sou Flávia Chiavone, uma das autoras do artigo Tipos de Análise dos Estudos de Validação em Enfermagem, Scope Review, que teve como objetivo identificar e mapear os tipos de análise dos estudos de validação em enfermagem. Para isso, a gente traçou uma Scope Review e registrou um protocolo de pesquisa na Open Science Framework, conforme as recomendações do Instituto Joana Briggs. A coleta de dados dessa revisão foi realizada em julho de 2020, em 17 bases de dados. Todos os dados extraídos foram organizados em uma planilha do Excel e, posteriormente, analisados por estatística descritiva. Inicialmente, identificamos 809.975 estudos nas bases de dados. Por fim, conforme critérios de inclusão e exclusão, chegamos a uma amostra final de 881 pesquisas. Dessas 881, a maioria consistia em artigos, que é justificado pelo menor intervalo de tempo necessário para se publicar um artigo em detrimento de teses e dissertações. Quanto ao ano de publicação, houve um predomínio das publicações do ano de 2019. Isso está relacionado à valorização e popularização dos estudos de validação nos últimos anos. Quanto ao tipo de estudo mais mencionado, qual a metodologia mais abordada, foram os estudos metodológicos. Esse fato se associa a esse método permitir que o pesquisador ele estruture o objeto a ser construído, a tecnologia, desde a sua idealização. Esse método ele vai trazer uma estruturação, o que vai permitir uma melhoria desses estudos de validação. Quanto aos referenciais mais citados para análise das validações, foi mais citado o Politback. Isso está relacionado a ser um referencial de ampla difusão na enfermagem, tanto de âmbito nacional quanto internacional. Já os testes e cálculos estatísticos mais utilizados para os estudos de validação apresentou-se o alfa de Cronbach. Isso está relacionado ao fato desse teste permitir que o pesquisador verifique se seu material construído se adequa intimamente ao público-alvo, verificando a consistência interna do material produzido. Quanto ao tipo de análise mais utilizada, houve um predomínio do tipo análise fatorial exploratória e o índice de validade de conteúdo. O índice de validade de conteúdo, ou IVC como ele é conhecido, ele está intimamente relacionado com o referencial mais abordado, que é o Politback. E ele vai trazer a concordância entre os experts na área, de um determinado assunto, sobre a consistência do material produzido. Então, faz com que ele seja amplamente utilizado nos estudos de validação para sua análise. Por fim, concluímos que a partir dessa revisão foi possível averiguar a necessidade de estratégias e análises sejam bem delimitadas e se traga uma síntese para a literatura científica poder utilizar dela e, a partir disso, promover mais estudos de validação e verificar se os materiais produzidos existem consistência técnica e científica. E essas foram as nossas considerações e contribuições. Muito obrigada.